Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Estamos felizes de estarmos aqui nessa noite, estamos felizes de vermos a igreja com mais pessoas, de vermos alguns rostos aí que estavam um tempo sem vir, e de vermos aqui adolescentes, de vermos aqui crianças, de vermos os nossos amigos aí da terceira idade, né, o pessoal acima de 60 anos, e tudo com muito cuidado, né? Estamos felizes de estar aqui, de ver vocês aqui também, né? Hoje, depois de muito tempo, a Donella vai vir no culto também. A gente tem a Amy ali, né? E muito felizes. Que Deus possa estar abençoando essa noite. Você que está aqui, você também que está em casa, você que ainda preferiu estar na sua casa, você pode estar conosco em adoração também como igreja. Podemos estar unidos, né, nesse sentido de igreja e adorarmos juntos. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós começarmos o culto louvando ao Senhor com essa música que fala do Espírito Santo de Deus. Eu viajei 2 semanas atrás, estava lá em Itapoá e fui cantar numa igreja, e o pastor dessa igreja, ele falou: eu era da Batista, eu saí porque lá nessa época lá, o pessoal questionava a questão do Espírito Santo. Nós aqui cremos num Deus triuno, um Deus que é trindade, um Deus Pai. Nós cremos em Jesus, mas nós também cremos e nos relacionamos e temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Quem aqui tem experiência com Deus? Levanta a mão. Quem tem alguma experiência com Deus? Experiência com Jesus? Quem tem? Experiência com o Espírito Santo? Quem tem? Cremos e dizemos: Espírito Santo, és bem-vindo na nossa vida, no nosso coração, no nosso viver. Faz morada, fala conosco, guia o nosso viver, porque Espírito Santo de Deus, tu habitas em nós e queremos viver conforme a palavra de Deus, conforme o seu querer e a sua vontade. Aleluia. Oração neste momento ao Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Cante ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença.
Boa noite, irmãos, na graça e na paz de Cristo Jesus, amém? Eu estou até emocionado de ver tantas pessoas depois de tanto tempo. Confesso que por alguns momentos eu achei que esse dia não chegaria. Tantos meses, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui. A igreja de Jesus está aqui. E nós estamos aqui por causa de Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida,
guiar. Ele há de completá-la. Nosso Deus é um Deus de começo, meio e fim. A igreja é dele, nós somos dele, e a certeza que nós temos pela fé em Cristo Jesus é a de que nós não ficaremos pelo caminho. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é um finalizador de tudo aquilo que ele começa. Eu sei que às vezes a relação que nós temos com a igreja, em alguns momentos é aquela relação de amor e ódio, né? Nós amamos a igreja em alguns dias, nós odiamos a igreja em alguns outros dias. Os irmãos, a comunidade, por quê? Porque a nossa vida é assim, as nossas relações são assim. As melhores relações da nossa vida são relações de amor e ódio. É assim, marido e mulher, não é verdade? Pais e filhos, irmãos, amigos, parceiros, sócios. Nós vivemos num mundo disfuncional. Nada é perfeito, é ideal como nós gostaríamos que fosse. Mas a igreja de Jesus, a comunidade de Jesus, a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos em seu nome, algo poderoso acontece. E todas as vezes que eu penso a respeito disso, por exemplo, hoje, quando eu estava pensando a respeito da comunidade de Jesus, o Espírito Santo trouxe uma pergunta ao meu coração. Na verdade, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, a partir dessa reflexão do Espírito. O que seria da minha vida sem a comunidade de Jesus? Você já parou para pensar nisso, meu irmão, minha irmã? O que seria da sua vida se não fosse a comunidade de Cristo? Pensa nisso um pouquinho aí no seu lugar. Tenta fazer um resgate aí na sua história, na sua memória. Onde você estaria? Ou talvez não estaria, não seria, não viveria se não fosse a igreja de Jesus. Existe algo poderoso, místico, misterioso que acontece, e só acontece quando nós estamos reunidos em nome de Cristo Jesus. O salmista diz isso lá no Salmo 133, que ali onde as pessoas se assentam juntas, vivem em comunhão, como nós estamos fazendo aqui mesmo, com distanciamento, mesmo sem poder se abraçar, falar um pouco mais perto, mas quando nós nos assentamos juntos, que é o que está acontecendo aqui agora, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, versículo 3. Ali onde vivem junto os irmãos, o Senhor ordena. Existe uma bênção de Deus ordenada, decretada pelo simples fato de nós estarmos juntos. Isso só acontece quando nós estamos juntos. Essa é a igreja de Jesus. Com essa consciência eu gostaria de te convidar a orar. Vamos orar ao Senhor. Agradeça ao Senhor por esse momento especial, por essa retomada da nossa comunidade. Hoje é um dia feliz para nós. Nós estamos podendo receber mais pessoas. Nós estamos podendo receber as crianças, os irmãos com mais idade. Louvado seja o nome de Jesus por isso, porque esse tempo está acabando. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Vamos orar. E enquanto oramos, nós também queremos interceder por todos aqueles que precisam de algo especial da parte de Deus. Nós ainda não podemos chamá-lo aqui à frente, não podemos colocar as nossas mãos em você dizendo nós estamos juntos, mas nós continuamos podendo, sem nenhuma limitação, orar, clamar a Deus que nos ouve e nos abençoa da mesma forma. Então, se você está aqui, ou mesmo você que está nos assistindo da sua casa,
Gostaria que nós orássemos por você, por algum motivo especial. Levante uma das suas mãos, apenas como um sinal público de identificação, dizendo: eu quero, eu preciso. E nós vamos colocar juntos a nossa vida diante de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, porque estar aqui é prova de que o Senhor continua não só acreditando em nós, acreditando nas nossas vidas, mas investindo em cada um de nós. Estar aqui é um investimento do Senhor em nós. E nós não merecemos isso. Nós não fazemos por onde, ó Deus, merecer o favor do Senhor, mas é obra da graça de Deus, do amor divino derramado sobre nós. Por isso nós queremos, enquanto estamos juntos aqui reunidos em Teu nome, louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos que o Teu sangue sobre nós, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, é o que nos permite isso, e nós queremos honrar a isso com a nossa vida, com a nossa adoração, com o louvor dos nossos lábios. Nós estamos aqui para oferecer ao Senhor a nossa vida, a nossa comunidade, oferecer, ó Deus, ao Senhor toda a nossa gratidão por nos permitir isso. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor. Enche o nosso coração de alegria, de esperança, em nome de Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs que apresentam ao Senhor as suas necessidades. Nós não sabemos quais são, mas o Senhor sabe. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Obrigado porque nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus, face a face com o Senhor, porque o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho, porque nós temos diante de nós um intercessor, que ora por nós, que traduz as nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, leva diante do Senhor as nossas petições, o nosso clamor, e essa é a certeza de que somos ouvidos, e não apenas ouvidos, mas que o Senhor tem prazer em abençoar a nossa vida. Obrigado, Jesus, por esse momento tão especial. Cura os nossos irmãos que precisam de cura, liberta aqueles que precisam de libertação na alma, na mente, nas emoções. Transforma a situação daqueles que estão em dificuldade financeira. Ó Deus, transforma as relações. Ó Deus, aqueles que precisam de algum tipo de conserto, seja ele qual for na sua vida, faz isso em nome de Cristo Jesus. Nós pedimos ao Senhor, abençoa os nossos irmãos, glorifica o Teu nome, ó Deus, na vida dos nossos irmãos. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, seu coração. Bom, os nossos avisos são esses. Nós podemos receber mais pessoas. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Então, as crianças já têm ali o espaço no berçário para aquelas que são bebezinhas. Os maiorzinhos, me lembra só a idade aí, Márcia? A partir de 4 anos até os 12 anos podem subir ali para o salão social. As nossas irmãs estão lá para receber vocês com muita alegria após o louvor. Após o louvor. E os nossos irmãos mais velhos também podem estar conosco. Então, é uma festa, é uma celebração. Vamos louvar o nome de Jesus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?
Louvado seja o nome de Jesus. Antes da gente continuar cantando, esse é o momento de nós podermos conhecer as pessoas que nos visitam. Então, se temos visitante, e nós temos tido todos os domingos, inclusive bastante visitantes, nós queremos conhecê-los. Se você não se constrange de se anunciar, nós não podemos abraçá-lo, infelizmente, mas nós podemos dar um sorriso, e os nossos irmãos ali da integração, da recepção, podem também abençoá-los de alguma forma. Então, do meu lado direito aqui, alguém visitando a gente, primeira vez hoje, nós temos ali atrás algumas pessoas. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Do meu lado esquerdo, alguém visitando a gente hoje, nós temos ali o Fernando, a Bruna, casal de amigos nossos. Mais alguém? Deus abençoe muito vocês, sejam muito bem-vindos. É um privilégio, um prazer enorme estarmos juntos aqui, em nome de Cristo Jesus. Vamos continuar a louvar o nosso Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Temos também nesse momento aqueles irmãos que desejam louvar com o seu dízimo, com a sua oferta. Você pode trazer, enquanto nós cantamos a primeira música do louvor. É um momento de entrega, de adoração ao Senhor, né? Então, você que é membro da igreja, você já tem aí no seu coração. Você que é visitante, sinta-se à vontade, tá? E que Deus possa estar abençoando a cada um. Essa adoração que nós vamos cantar agora, essa música que nós vamos louvar, é uma música hit da Igreja Batista Vila Sete, né? A gente gosta muito de cantar essa música, né? Então, eu quero chamar os irmãos a uma grande alegria, animação em cantar sobre essa incrível graça do nosso Deus. Amém? Amém? Vamos louvar então, incrível graça. Governa o mundo, seu
Aleluia. Muito felizes em estarmos aqui. O povo se reúne em um só sangue como irmãos, né? Nós começamos cantando assim agora. E essa música ela fala dessa união. E ela fala também de nós não nos deixarmos levar pelo medo, não se entregar ao medo, mas olhar para o alto, olhar para o nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas, em todas as situações. Louvado o nosso Deus. Só sangue como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unem. Não me entrego ao medo, não me entrego ao medo. Ergo a cabeça para o alto, com os olhos neste amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Seus filhos
vindo aqui. Aleluia. Nosso Deus está conosco, está em nós. E mesmo quando a gente passa pelas dificuldades, nós podemos crer e ver e provar dessa presença e da vida de Deus em nós. Esse momento de louvor que nós teremos agora é um momento muito pessoal seu, de colocar o que você está vivendo nesse momento. Não sei, algumas pessoas vivem talvez uma calmaria, um momento de águas tranquilas, mas alguns podem estar vivendo no meio de uma tempestade ou de um maremoto. Deus está nos dois momentos, nas duas situações com você. Deus te chama, Deus está com você. Se coloque diante dele. A voz de Deus chamando. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és nossas vidas diante do teu altar, ó Pai. Cremos na tua presença, cremos que o Senhor está conosco em meio à tempestade, em meio às dificuldades. Ó Deus,
me chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, pois eu sou e tu és meu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Somos do Senhor, estamos nas tuas mãos, ó Deus. Que nós tenhamos em mente sempre essa dependência do Senhor, ó Pai. Somos do Senhor, ó Pai. Somos do Senhor. Faz em nós a tua vontade. Fala conosco. Dirige a nossa vida, ó Pai. Transforma a nossa vida, Pai. Muda aquilo que tem que ser mudado, ó Pai. Nossos corações estejam quebrantados diante do Senhor, ó Pai. Que agora essa mensagem que virá possa tocar os nossos corações. Que o Senhor venha falar com cada um, ó Pai, conforme o teu Espírito. Que o teu Espírito venha tocar em nós, ó Pai. E que sejamos transformados nessa noite. Que o Senhor venha efetuar a tua obra em nós, ó Pai. Em nome de Jesus clamamos a Ti. E nos dá paz e tranquilidade para ouvir aquilo que o Senhor tem, ó Pai. Em nome de Jesus, clamamos a Ti. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Palavra de Deus. Livro de Gênesis, no capítulo 6. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, quero aproveitar esse momento
para parabenizar a família Real e Hironaka, que essa semana tiveram mais uma criancinha, e o Pedro e a Ju tiveram o Liam, nasceu na quinta-feira, é isso, né? Ou sexta? Enfim, nasceu essa semana. E uma bênção, né? Para os avós aí, pastor Paulo Real e Carmen, Lígia, Maurício. Então, um abraço, os parabéns aí por mais essa herança, essa bênção do Senhor, graça, expressão da graça de Deus. Gênesis capítulo 6. Eu vou começar hoje uma série de mensagens com o título Cartas de um Isolamento Distante. Que nome chique, né? Cartas de um Isolamento Distante. Essa foi uma ideia, acredito que inspirada pelo Espírito, para que a gente possa refletir em narrativas bíblicas, histórias da Bíblia, de pessoas que passaram por períodos de isolamento, privações, e o que nós podemos aprender com isso, como Deus nos ensina em momentos como esse, como essas pessoas vivenciaram momentos parecidos, guardadas as devidas proporções, mais parecidos com os que nós estamos vivendo. Então essas narrativas bíblicas, essas histórias que nós acreditamos como verídicas, histórias do povo de Deus, história de Deus com pessoas, com povos, Deus agindo. Essa história de Deus que a Bíblia nos conta, ela traz narrativas que nos ajudam a enxergar a nossa vida de uma forma diferente. O que nós podemos aprender com a história de Deus com o seu povo? E muitas dessas histórias passaram por momentos de isolamento, momentos de privação. Então, cartas de um isolamento distante. E o primeiro episódio dessa série começa com Noé, Gênesis capítulo 6. Até porque Noé, a história de Noé, é a primeira quarentena da história da humanidade, pelo menos a partir do relato bíblico. É a primeira vez que nós vemos um povo, pessoas vivendo isso que nós chamamos de quarentena, de isolamento, de algumas privações. Então leia o texto comigo, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a minha terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança,
e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, machos e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Pai, essa é a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, pelo teu Espírito, que ministre a nós, pelos méritos da cruz, que o Senhor fale ao nosso coração e nos ensine e nos transforme, em teu santo nome. Amém. Bom, algumas pessoas dizem que a história é cíclica. O que é a história ser cíclica? Os gregos diziam isso, que a história é um eterno retorno, que tudo se repete, de quando em quando, fatos, cenários, contextos se repetem, a gente está sempre revivendo aquilo que já aconteceu. O autor aos Eclesiastes, ele vai dizer isso: não existe nada novo debaixo do céu. O que foi, voltará a ser, e o que será já foi um dia. Coisa louca, né? Mas é isso. A nossa vida é uma vida de repetições. A humanidade tem uma tendência natural a viver uma eterna repetição. É impressionante a capacidade que nós temos de reproduzir as mesmas coisas, especialmente as coisas erradas. É impressionante a capacidade que nós, seres humanos, que a humanidade tem de repetir e reproduzir os mesmos erros, de reviver as mesmas histórias, por mais erradas e destrutivas que elas tenham sido. Uma das coisas que nos trazem mais frustração na nossa vida é justamente isso, o fato de nós vivemos repetindo coisas que a gente já cansou de dizer para nós mesmos: você é burro, por que você está fazendo isso de novo? Que besteira, que coisa. Mas é a nossa natureza, nós somos assim. É a história. Nós olhamos os fatos históricos e as notícias, as reportagens, os eventos, e constantemente o que nós ouvimos é aquela mesma máxima: mas isso já aconteceu, foi assim lá atrás, foi assim no passado, nós não aprendemos. Inclusive períodos de isolamento e privação, isso não é novo, isso não é um fato exclusivo do nosso tempo. Nós estamos repetindo aquilo que já aconteceu em muitos momentos na história. E quando nós olhamos para essa narrativa do Gênesis, a sensação é inclusive de um déjà vu, né? Déjà vu é aquela sensação, aquele sentimento de algo que parece que eu já vivi aquilo ali alguma vez. O texto diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. Ora, que novidade! Quando a terra não esteve corrompida e cheia de violência? Esse é um filme que se repete ao longo de toda a história humana. Os nossos dias são assim, cheios de corrupção, cheios de violência, cheios de imoralidade, de injustiça, de degradação moral. Ou seja, nós acabamos de ler uma história que aconteceu há mais ou menos 5.000 anos atrás. E ela se parece com os nossos dias. E ela se parece com aquilo que nós estamos vivendo hoje. O cenário que se apresenta nos dias de Noé é de uma degradação moral tão grande que não restava a Deus outra coisa a não ser
a decisão de executar juízo sobre a terra, juízo sobre a humanidade, destruindo a todos os seres vivos por causa da perversidade deles. Esse é o cenário. Deus olha para a humanidade, para a terra e diz: não tem mais o que fazer com vocês, eu tenho que exterminá-los. A maldade de vocês não tem limites, a corrupção de vocês não tem limites. Porém, no meio de tudo isso, o texto diz que havia um homem, que achou graça diante dos olhos de Deus. É o que diz o versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, achou graça diante dos olhos de Deus. Lendo a história de Noé, essa narrativa, eu percebo que Noé viveu dois tipos de isolamento na sua vida, no seu contexto. A minha percepção da história de Noé, a partir dessa ótica do isolamento, da privação, Noé viveu dois tipos de isolamento. O primeiro isolamento que Noé vivia era um isolamento social moral. Um isolamento social moral. O texto diz no capítulo 6, o versículo 5, que o Senhor viu a perversidade do homem, viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Observe isso aí, versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, que a perversidade do homem tinha aumentado de tal maneira que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Perversidade total, desastre, tragédia humana. Toda a sociedade daquela época estava corrompida, em completa perversidade, mas não Noé. Não Noé. Tinha um homem, tinha uma pessoa que não era um daqueles a quem Deus queria destruir. Tinha um homem entre toda uma sociedade profundamente corrompida, que Deus dá testemunho de que esse homem não era assim. Não era um daqueles a quem Deus iria destruir. O texto diz em Gênesis, no capítulo 7, versículo 1: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Deus fala isso para Noé: porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Então, a percepção que eu tenho é que Noé estava isolado moralmente daquele contágio mortal disseminado pelo pecado. Uma geração inteira, uma sociedade inteira contagiada profundamente pelo pecado, pelo mal, e Noé não era um desses, o único naquela geração. Ou seja, Noé estava isolado moralmente daquele tipo de vida. Não que ele fosse uma pessoa imune ao pecado, mas porque ele andava com Deus, e quem anda com Deus se desvia do mal. Quem anda com Deus faz escolhas contrárias ao mal. Escolhe, decide fazer aquilo que agrada a Deus e abençoa a vida de outras pessoas. Então esse é o primeiro isolamento que Noé vivia. Em meio a uma sociedade completamente corrompida, ele era um homem justo. Ele era um homem que se isolava daquele tipo de maldade. O segundo isolamento que Noé viveu foi o isolamento social físico, que é o que nós estamos vivendo.
através do dilúvio, porque Deus isolou Noé e sua família, juntamente com casais de cada espécie de animal, de aves, dentro de uma arca que Deus pediu para Noé construir. Deus chega para Noé, diz o que ele vai fazer e fala assim: mas constrói uma arca. Deus dá os detalhes de como essa arca deveria ser, porque você e a sua família e os casais de animais de cada espécie, eu vou isolar vocês daquilo que vai acontecer com o restante do mundo. Então eles vivem um isolamento físico, literal, porque Deus envia um dilúvio e eles passam ali, dentro daquela arca, aproximadamente um ano. Você está achando que o teu isolamento aí está demorando? O isolamento de Noé foi um ano dentro de uma arca, mano. E só água em volta, sem nenhum lugar aonde poder aportar para voltar novamente a pisar em terra firme. Então imagina, se você que já fez algum cruzeiro na vida, eu não fiz, não tem vontade nenhuma de fazer, e sentiu aquela sensação esquisita de alto mar. Imagina você passar um ano isolado, confinado, dentro de um lugar assim. E o cruzeiro, para você que é privilegiado e participou de algo assim, o cruzeiro é chique, é luxuoso, é bonito, né? Tem cinema, teatro, comida boa, piscina, quarto privado. Agora imagina você passar um ano isolado com animais de todo tipo de espécie. Coisa linda, maravilhosa. Imagina, não dá para imaginar, não dá para imaginar. Mas Noé viveu esse isolamento e esse tipo de privação. E nesse isolamento, Noé é descrito como um homem que salvou a sua família. A descrição de Noé é a de um homem que salvou a sua família, e só a sua família. Em Hebreus, no capítulo 11, você não precisa abrir, no versículo 7, é o texto emblemático que fala, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Noé está lá, na prateleira, na galeria dos heróis da fé. E o testemunho a respeito de Noé diz o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Esse é o testemunho a respeito da vida de Noé. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você nessa noite é que a coisa mais importante que alguém pode fazer na vida é cuidar da sua família. A coisa mais importante que Deus quer que você faça em momentos difíceis, especialmente em momentos difíceis, de isolamento, de privação, é cuidar da sua família. Noé é descrito como um homem que salvou a sua casa, a sua família. Por quê? Porque ele andava com Deus. Por causa do seu temor e sua fidelidade a Deus. Nenhum empreendimento é mais valioso e primordial do que cuidar e salvar a sua família. Você pode ser bem-sucedido em inúmeras coisas. Se você arruinar a sua família, a sua vida será um desastre. Você pode ser alguém que conquistou na vida muitas coisas, mas se você perder a sua família, você perdeu tudo. Nesse isolamento que nós estamos vivendo, nesse tempo de privação, você pode ser alguém muito inteligente, você pode estar talvez aí ressignificando a sua vida, os seus negócios, se reinventando como muitas pessoas estão fazendo, mas se você perder a sua família, você perdeu tudo.
Porque a sua família é a coisa mais importante que você pode e deve cuidar na sua vida. Eu não estou falando aqui apenas para homens, chefes de família. Eu estou falando para mulheres, para maridos e esposas, para filhos, para pais, para parentes, amigos. Pessoas são a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. E me parece que esse isolamento que nos foi imposto, talvez para algumas pessoas, eles vão sair desse momento sem pessoas, sem família, sem amigos, sem gente. Não são poucas as notícias que nós temos visto e recebido de pessoas que durante esse tempo estão abandonando as suas famílias. Casamentos se desfazendo, relacionamentos se desfazendo, por quê? Simplesmente porque ficaram confinados no mesmo lugar. Ou seja, aquilo que deveria ser maravilhoso, uma bênção, algo bom, uma oportunidade de nós ressignificarmos a nossa vida e os nossos relacionamentos, para alguns foi um desastre, uma tragédia. Se olhar todo dia, se ver, ter que ficar no mesmo ambiente mais do que 2, 3 horas, mais do que uma noite, porque algumas pessoas só passam a noite em casa, só chegam em casa para dormir. Noé é descrito como um homem que salvou a sua família. O que é impressionante nessa narrativa, nessa história de Noé, nesse ambiente onde Noé se encontra, não é o quadro pintado do mundo em que Noé viveu. Não, o que mais impressiona não é como a sociedade estava, porque assim são os seres que se decidiram pelo mal, pecadores. A tragédia é algo que nos acompanha desde a nossa queda. O que impressiona não é isso, mas o que Deus foi capaz de fazer na vida de Noé e através da vida de Noé. Isso é impressionante. Que em uma geração inteira corrompida, desgraçada, uma geração inteira que se destruía, tinha um homem justo salvando a sua família, disposto a obedecer a Deus pelo bem dos seus, da sua casa. Isso é maravilhoso. Noé é um homem que aceita a missão dada por Deus de salvar a sua casa, e apenas a sua casa. Noé não salvou o mundo. Noé não conseguiu salvar os seus vizinhos, a sociedade à sua volta. Ele não pôde fazer nada pelas outras pessoas, a não ser pela sua casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você fizer algo poderoso e significativo na sua casa, você já está fazendo algo extraordinário. Inclusive, deixa eu te dizer uma coisa. Para você que tem muitas ideias para o mundo, para a vida, que quer transformar o mundo, a vida, comece na sua casa. Faça pelo menos na sua casa, porque alguém que salva a sua família, que transforma a sua casa, está salvando e transformando o mundo. Se você fizer isso com aqueles que Deus te deu, você já está fazendo algo extraordinário. E é isso que a história de Noé dá testemunho a respeito dele. Noé é um homem que, em meio a um caos generalizado e a degradação moral da humanidade, ele salva a sua casa. Ele cuida dos seus em obediência e fidelidade a Deus. Versículo 9 diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E aí, o que nós aprendemos? Que Noé salvou a sua família porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro e ele andava com Deus. É interessante isso. O texto bíblico
fazer questão de afirmar do porquê Noé fez o que fez e porquê Deus faz o que faz com Noé. Não é à toa. É porque Noé era justo, íntegro e andava com Deus. E aí, é importante que a gente reflita a respeito dessas características. Justiça, por exemplo. Justiça é um atributo do caráter de Deus que estabelece aquilo que é correto a todos. O justo na Bíblia não é um inerrante. O justo na Bíblia não é uma pessoa perfeita. O justo é aquele que não trata a vida a partir do seu egoísmo. O justo não olha a vida, não vive a vida a partir dos seus caprichos, da sua vaidade. O justo é aquele que não se entende exclusivo, privilegiado. Ao contrário, o justo é alguém que vê no outro a extensão de si mesmo. Noé era um homem justo. Noé não se corrompeu como todas as outras pessoas, porque Noé não pensava apenas em si e queria viver a vida a partir das suas satisfações e necessidades. O texto não precisa dizer para a gente afirmar que Noé era alguém que vivia para os outros, que pensava nos outros, e assim é o justo. Isso é justiça. Por quê? Porque a justiça, esse atributo do caráter de Deus, ela estabelece aquilo que é correto a todos. Eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. É aquele que enxerga a vida nivelada. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais privilegiado do que ninguém. O justo não pensa a vida em categorias de meritocracia. O justo, ele pensa a vida a partir da igualdade, da fraternidade, do amor, da compaixão, da generosidade. O outro é a extensão de mim mesmo. O outro não pode ser desamparado. Esse é o justo. Por isso que Deus faz o que faz na vida de Noé. Em um mundo de perversão e degradação moral, esse mundo é o mundo do eu. O mundo das carências, das faltas. Nós vivemos em uma sociedade que está sempre em busca daquilo que falta, que vive a partir das ausências. É impressionante como nós vivemos a nossa vida a partir das nossas ausências, daquilo que nos falta. Nós nunca estamos contentes com o que temos, com o que podemos dar e oferecer. Nós sofremos, nós adoecemos por causa do que nos falta, das nossas ausências, das nossas carências. Esse é o mundo do eu, aquilo que eu ainda não tenho, aquilo que eu não posso. Como assim eu não posso? Eu tenho que poder, eu tenho que conseguir. Afinal, querer é poder. Então, eu tenho, eu quero. É o mundo do eu. Esse é o mundo de injustiça. O justo não vive assim. Interessante observar que nessa quarentena que nós estamos vivendo, esse isolamento social, que nos obrigou a ficar dentro das nossas casas durante muito tempo, ao invés de nós desfrutarmos daquilo que nós conquistamos, inclusive da nossa própria família, ao invés de enxergarmos esse tempo como, apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento que esse tempo nos impõe, mas nós podemos parar, reavaliar a nossa vida, aquietar o nosso coração, olhar à nossa volta e perceber se está tudo bem, desfrutar daquilo que Deus já nos deu, daquilo que nós conquistamos. Não, nós não fizemos isso, ou pelo menos muitas pessoas não fizeram isso. Parar, estar em casa trouxe o tédio, mais falta, mais ausência. E aí, interessante que, passando em alguns lugares, conversando com algumas pessoas de vários setores de comércio, e as pessoas falando assim: olha, não ficou ruim não, a gente vendeu mais porque o povo está dentro de casa e está agoniado, não sabe o que fazer e começa a comprar, e a comprar.
Aí olha para casa, em vez de desfrutar daquele momento, não, ó, é aquela parede que eu preciso trocar, arrumar, pintar, e aí o carro, a roupa que você não sabe quando vai poder usar de novo, né? Aquela roupa bonita, mas está barato a internet. Por quê? Porque ao invés de desfrutar, a gente está sempre querendo consumir mais. Eu ouvi, de verdade, de diversos donos de negócios dizendo assim: eu vendi mais do que como eu nunca tinha vendido até então. Falei, gente, mas era para a gente estar guardando dinheiro, poupando dinheiro, era para a gente estar fazendo reserva, comendo dentro de casa, não estamos gastando para comer fora, não estamos viajando, não estamos saindo. Era para a gente estar prestando atenção na nossa família, na nossa casa, desfrutando daquilo que Deus nos deu, mas não, a inquietação no nosso coração. Noé parece ser um homem desprendido, abnegado de si mesmo. Por quê? Porque ele era justo. E por isso não se importa de investir o seu tempo, as suas energias, os seus recursos em construir algo que salvaria a sua família e as demais criaturas da terra. Interessante isso. Porque Noé era justo, ele tinha tempo, energia e recursos para investir na sua família, na sua casa, no projeto que Deus tinha para realizar através da vida dele. Enquanto toda aquela sociedade estava imersa em cobiça, nos seus próprios prazeres, destruindo uns aos outros por causa das suas perversões, havia um homem se dedicando a salvar a sua família por obediência a Deus. As privações de um isolamento talvez sejam a oportunidade de você salvar a sua família, de você salvar a sua casa, de você investir os seus recursos naquilo que é verdadeiro. Um isolamento, talvez, se você estiver ligado, se você estiver atento, um isolamento talvez seja a oportunidade de você salvar a sua casa, de você salvar a sua família. Além de justo, o texto diz que Noé era íntegro. Integridade é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofre diminuição, é plenitude, inteireza. Integridade é isso, plenitude, ser alguém por inteiro, alguém que vive em harmonia e coesão consigo mesmo, com Deus, com as pessoas. O íntegro não é alguém fragmentado, mascarado, duas caras, com distorções, com dubialidade na vida. Essa semana eu estava pensando a respeito das máscaras. Não sei por que eu estava pensando isso, mas eu falei assim, pensei comigo mesmo, aliás, essa quarentena ela veio para provar, para evidenciar para nós que máscaras têm o poder de ofuscar, de distorcer a beleza. Gente, na boa, como é feio a gente se vê todo mundo de máscara. É feio, não é? Eu não estou dizendo que você é feio, meu irmão. Você é lindo, maravilhoso, mas eu gostaria de ver você sem máscara, e vice-versa. Impressionante, a gente sai de casa, você que mora em apartamento, entra no elevador, você se vê de máscara, fala, meu Deus, a gente tem que ter uma autoestima muito legal para suportar esse tempo de máscaras, porque ela esconde o que a gente tem de mais bonito na nossa vida, que é o nosso sorriso, que é uma vida alegre, uma vida de beleza. Por quê? Porque máscaras não são legais. Mas algumas pessoas insistem em viver uma vida de máscaras, uma vida mascarada. Eu acho que tem gente que vai aderir a esse look aí pro restante da existência, com a desculpa de tipo assim, não, já chegou a vacina, já acabou a pandemia, eu prefiro continuar, né? A minha prevenção pessoal. Mentira, quer viver de máscaras, eu estou brincando, mas talvez emocionalmente seja isso mesmo.
pessoas que vão fazer da máscara o seu acessório pessoal, a sua segunda pele. Noé é um cara íntegro, é um cara de cara limpa, inteiro. Pensar que Noé constrói uma arca gigantesca, o texto dá os detalhes disso, 135 metros de comprimento, maior do que essa quadra inteira, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura, ou seja, Noé estava fazendo algo que não dava para esconder. Eu fico imaginando as pessoas vendo Noé fazer aquilo, não entendendo aquilo, que, gente, racionalmente pensando, é uma loucura. Sabe lá quanto tempo ele levou para construir aquilo ali? Algumas pessoas dizem 120 anos, mas isso aí é fake news, tá, gente? A Bíblia não fala quanto tempo, nós não sabemos, mas provavelmente foi muito tempo, sozinho, construir um negócio desse tamanho, com todas as dificuldades que havia naquela época, e Noé está fazendo algo gigantesco, absurdo, uma loucura, e ele não tem vergonha disso. E ele não tem problema de expor que ele é um homem justo, íntegro, e que ele está obedecendo a Deus. Que ele está fazendo algo que Deus pediu para ele fazer. Por quê? Porque ele é alguém que não está vivendo para provar para os outros alguma coisa. Ele não está vivendo das convenções sociais humanas. Ele é íntegro, ele é inteiro, e ele se lança diante de Deus, confiando na bondade, no amor de Deus, e não tem problema nenhum com isso. Íntegro. O íntegro é alguém suprido em Deus. Sua vida não são pedaços espalhados por todo lugar, tentando encontrar sucesso, aprovação, tentando encontrar a própria vida. Não, o íntegro, diz a palavra de Deus, ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Ele está suprido em Deus, a fonte dele é Deus. Ele está plantado, e ali é o seu lugar. Suas raízes se estendem para os ribeiros. Ele não receia quando vem o calor. Ele está sempre como folha verde, dando frutos. Por quê? Porque o íntegro é suprido por Deus. O íntegro confia tanto na bondade e no amor de Deus, que ele se coloca por inteiro nas mãos de Deus. Na vida do íntegro não existe espaço onde Deus não possa entrar. Na vida do íntegro não existe áreas da vida que não estão rendidas a Cristo. Inteireza. Tem um texto bem interessante no livro de 2 Crônicas, no capítulo 25, se eu não me engano, que fala a respeito de um dos reis de Israel, e o texto diz assim, eu não vou me lembrar agora exatamente o nome do rei, eu não vou lembrar, não vou tentar falar para não errar, mas diz assim, fulano de tal fez tudo o que era certo, correto aos olhos de Deus, fez tudo, mas, vírgula, não de todo o coração. Interessantíssimo isso. Ele fez tudo o que era correto, certo, mas não de todo o coração. Integridade é fazer, é ser de todo o coração, por inteiro. O íntegro, ele não é perfeito. O íntegro, ele não é perfeito, mas ele é entregue por completo. Ele é sem reservas. O íntegro não é aquela pessoa que não erra nunca, assim como o justo também não é. Mas ele é por inteiro. A sua entrega é por completo. E a coisa mais importante na vida de Noé é que ele andava com Deus. Porque ser justo e íntegro só é possível para aqueles que andam com Deus. Noé não seria justo, não seria íntegro, se ele não tivesse uma vida de relacionamento profundo com Deus. Esses atributos, justiça, integridade, são atributos que Deus dispensa na vida daqueles a quem Ele chama para andar com Ele. E o testemunho de Noé é que ele andava com Deus. A coisa mais importante que alguém pode fazer nessa vida é andar com Deus.
Porque cuidar da sua família, salvar a sua família, a partir da justiça, da integridade, do amor, da compaixão, só será possível se você tiver uma vida com Deus. Não tem jeito, não tem jeito, por mais que nós nos esforcemos. Então uma pessoa que não é cristã, que não conhece a Deus, não pode cuidar da sua família? Pode. A minha pergunta é, por que ele faz isso? Qual que é a motivação? Até onde ele vai? Pode. Ser íntegro, justo? Pode. Agora, com que razões? Com que qualidade? Qual será a durabilidade disso? Porque só pessoas que andam com Deus fazem o que fazem por causa de Deus. E quando a gente faz o que faz por causa de Deus, aí, meu amigo, a coisa é diferente. Porque por mais que a nossa limitação seja muito pequena, por mais que as nossas motivações sejam erradas, Deus dá um jeito. Deus dá um jeito de dizer para nós, filho, filha, você sabe o que você deve fazer. Você sabe por que você deve fazer. A vida não é sobre você. A vida não é sobre os seus caprichos. A vida é sobre mim. E como eu ordeno as coisas. E como eu crio as coisas. A vida é a partir do meu espírito. E só é possível ser íntegro e justo verdadeiramente a partir do Espírito Santo. A partir da vida no Espírito. Noé andava com Deus. Viver uma vida com Deus é viver uma vida de santidade, uma vida de separação em relação ao padrão humano pecaminoso. Ou seja, existe uma clara distinção entre aqueles que são santos, porque eles andam com Deus. A palavra santo significa separado. Eu gosto de pensar em santidade, o exemplo que me vem, a ilustração que me vem na minha cabeça, é a de um jogo de futebol. Apesar de um jogo de futebol não parecer nada de santidade, especialmente jogo de futebol de crente. Mas, qual que é a ilustração que eu gostaria que você visualizasse? Quando a palavra diz que o santo, o significado de santo é separado, imagina um jogo de futebol, você tem ali duas equipes. O que distingue uma equipe da outra? A camisa. A camisa, eles vestem uma camisa diferente que indica, olha, você é desse time, você joga para lá, o gol que a gente faz é daquele lado ali, ó. Então a gente separa os lados, né? Existe uma separação, uma distinção de camisa, de lado, né? É engraçado quando pessoas que não entendem muito de futebol vão jogar, é que ela acha que o jogo é para qualquer lado, né? Pode fazer gol não, um jogo de futebol organizado tem um lado e tem uma camisa. O santo é esse. Ele vestiu uma camisa, ele se decidiu por um lado. E embora o jogo aconteça misturado, embolado, a gente se bate, se arranha, a vida é assim, o mundo é assim. Faz até gol contra às vezes, tem muito crente que faz gol contra. Mas a gente tem um lado, tem uma camisa. Você no meio do jogo não vira a casaca, você não muda a camisa, não muda o lado. Isso é ser santo. Quem anda com Deus escolhe um lado, escolhe um padrão de vida, veste uma camisa. A camisa do mundo não é a nossa camisa. O padrão do mundo não é o nosso padrão. O lado do mundo, para onde o mundo está correndo, está jogando, o gol que eles estão fazendo não é o nosso objetivo, não é a nossa vida. Andar com Deus é colocar-se debaixo do senhorio de Cristo, é reconhecer a Jesus Cristo, não apenas como Salvador da nossa vida, aquele que deu a sua vida por nós e nos livrou da condenação eterna, mas também Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Cristo, Ele é Rei do mundo, Ele é Rei da história. Andar com Deus é estar debaixo desse senhorio de Cristo.
Ele é rei, ele tem um reino, esse reino tem um padrão, uma cultura, uma qualidade, tem sinais, e nós, como súditos desse rei e desse reino, nós sinalizamos esse reino, nós apresentamos ao mundo esses sinais, a nossa camisa, o nosso jeito de viver. Pessoas que andam com Deus não veem em Deus apenas utilidade, veem em Deus beleza. Não veem em Deus como um ser a nos servir, veem em Deus um ser a ser honrado, a ser adorado. Um ser que nós amamos. Quem anda com Deus, se relaciona com Deus, conhece a Deus em intimidade, em relacionamento profundo. Andar com Deus é viver uma vida de devoção, de adoração. Nós nos prostramos aos seus pés, literalmente. Nós reconhecemos Ele como aquele a quem amamos, a quem nós devemos e devotamos a nossa vida. Isso é fruto de fascínio, de encantamento. Larry Crabb diz que um fascínio por Cristo muda a forma como nós fazemos todas as coisas. Que coisa linda! Um fascínio por Cristo, um encantamento pela pessoa de Jesus muda a forma como nós vivemos, como nós fazemos todas as coisas. A vida cristã, eu falo e repito isso muitas vezes aqui, ela precisa ser fruto de encantamento, de fascínio por Cristo, de beleza. Se não for, você não aguenta. Você espana, você vaza, você sai, você não volta, você não fica. Quando Jesus está com os seus discípulos e aquele momento meio tenso, João capítulo 6, a multidão atrás de Jesus, e aí Jesus dá uma dura neles e fala: vocês estão atrás de mim só por causa das coisas que eu faço, só porque eu multipliquei os pães e peixes, vocês estão atrás daquilo que eu posso fazer, mas eu não sou isso não, vocês entenderam errado, eu sou o pão da vida, vocês têm que se alimentar de mim, aquele que se alimenta de mim vive por minha causa, reconhece o meu senhorio. A coisa vai ficando estreita, aí o texto diz que vários daqueles discípulos decidem desistir de seguir a Jesus. Eles falam assim: esse discurso é pesado demais, esse discurso é difícil demais, a gente achava que esse negócio era mais leve. E aí Jesus se volta para os seus discípulos mais íntimos e diz assim: e vocês, o que vocês vão fazer? E aí Pedro, inspirado, cheio de encantamento, de fascínio, responde: para quem iremos nós? Para quem? Não é o que nós vamos fazer da vida, não é o que será de nós, não, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O Senhor mudou a nossa vida, a nossa história. A minha vida não tem sentido sem o Senhor. Isso é fruto de fascínio, de encantamento. Andar com Deus é descobrir esse fascínio na pessoa de Cristo, esse encantamento, esse amor que nos constrange. Nós encontramos alegria maior do que qualquer outra coisa na vida. Nós encontramos sentido e razão maior do que qualquer outra coisa. Nós encontramos admiração maior do que qualquer outra coisa. Nós encontramos Cristo, e isso é maior e melhor do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E é por isso que quando nós andamos com Deus, nós deixamos para trás um monte de coisas. Nós desistimos de tudo aquilo que não reflete a alegria de Deus. Nós caminhamos em direção contrária, separados daquilo que é o padrão humano para a felicidade. Enquanto o mundo está dizendo: a felicidade está ali, está nisso, desse jeito, nós estamos dizendo: não, a felicidade está numa pessoa, Jesus. A alegria está numa pessoa, Jesus. A vida está em uma pessoa, Jesus. Por último, andar com Deus é descobrir que a vida não seria possível sem o sacrifício de Cristo.
Essa é a mensagem mais profunda do Evangelho de Jesus. De que a vida, a nossa existência não seria possível se não fosse o sacrifício de Cristo. Preste atenção, Noé salvou a sua família do dilúvio, mas ele não pôde salvar a sua família do pecado. Se nós continuássemos lendo a narrativa, a história de Noé, eu não vou ler aqui, mas provavelmente você conhece a história. Após o confinamento, o isolamento, a quarentena de 1 ano, nós não sabemos como foi dentro daquele barco, as confusões, a dificuldade, talvez a família ali querendo jogar um ou outro para fora do barco. A verdade é que eles passaram por aquilo ali e saíram, mas assim que eles saem, Noé edifica um altar ao Senhor e Deus faz uma aliança com Noé. Uma aliança de que nunca mais a terra, os seres humanos seriam destruídos novamente como haviam acabado de ser. Deus nunca mais enviaria um dilúvio. Deus faz uma aliança perpétua. Mas em seguida, o pós-pandemia, o pós-isolamento, preste atenção nisso, cuidado com o pós. O pós é uma tragédia familiar. A história de Noé não termina bem. O texto diz que Noé é felizão da vida, agricultor, planta, recomeçando novamente a terra, planta uma vinha, faz um vinho do bom ali e enche a cara. E Noé fica bêbado, tão alegrão, tão felizão, que tira sua roupa e fica nu. Noé fez isso, ficou bêbado e ficou pelado. E aí o texto diz que um dos seus filhos, Cã, em algumas versões, Cão, porque isso só podia ser obra do cão mesmo. Noé, o Cão, filho do Noé, vê o pai pelado, vê a nudez do pai, vai contar isso para os irmãos, e o texto não dá detalhes do que aconteceu. Tem um monte de especulações a respeito disso, inclusive interpretações que dizem que houve ali um ato de imoralidade sexual, de abuso. O texto não diz isso, o texto só diz que Noé ficou bêbado, pelado, o filho viu, contou para os outros filhos, e aquilo ali foi uma desgraça familiar, a ponto que quando Noé ficou sóbrio, aquilo ali é algo tão desgraçado que ele amaldiçoa Cã e a sua descendência, o seu filho Canaã, para o resto da vida. Uma tragédia, uma desgraça. Olha o pós-isolamento de Noé. Cuidado, meu irmão, cuidado com o pós. Como que você vai sair disso? Mas o que essa história nos ensina? Que embora Noé tenha salvado a sua família, ele não pôde salvá-la do pecado. Por quê? Porque do pecado, da possibilidade do mal, a única coisa capaz de nos salvar é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é importante para nós, porque depois que abaixaram as águas e eles deixaram a arca, Noé e sua família são os novos regentes do mundo, da vida, da terra. A partir deles a terra é repovoada, mas imediatamente Noé e sua família fracassam. O governo humano, mais uma vez, termina em tragédia moral. Porque sabe qual que é a verdade a respeito de nós, meus irmãos? É que sempre haverá dentro do ser humano a capacidade de fazer o mal, de fazer aquilo que é errado. Mesmo quando a gente anda com Deus. Mesmo quando a gente é justo, íntegro. Mesmo quando nós salvamos a nossa família, a única coisa que pode nos livrar dessa desgraça que é o pecado e que é o mal, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A nossa existência não seria possível
se Deus não tivesse feito uma aliança conosco. Deus poderia resetar a terra inúmeras vezes. Todas as famílias que recomeçassem a história da humanidade iriam falhar, iriam cair, porque essa é a nossa condição. E é por isso que o sacrifício de Jesus é o lugar onde nós estamos pendurados. Coisa linda perceber que antes que Noé fracassasse com a sua família, antes da tragédia familiar pós-isolamento, Deus faz uma aliança com Noé, dizendo: eu não vou mais destruir vocês. Graça é a capacidade que Deus tem de criar e manter existindo seres que se decidiram pelo mal. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Pedro vai dizer na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18, que não foi por meio de coisas perecíveis que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo sangue precioso de Cristo, conhecido e com efeito, ou seja, funcionando desde antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. O sacrifício de Deus, de Cristo Jesus, foi realizado na eternidade, antes de Deus criar seres que Ele já sabia que iriam se decidir pelo mal. Ele providenciou a nossa vitória, a nossa salvação, a nossa redenção no sacrifício de Cristo Jesus na eternidade. Jesus é o centro da nossa vida. Como você vai terminar esse isolamento, eu não sei. Como vai ser o seu pós-isolamento, eu não sei. O que eu sei é que Deus tem uma aliança com seus filhos. E que a nossa salvação e a nossa garantia é que nós estamos pendurados nisso. Deus tem uma aliança com seus filhos, firmada com seu próprio sangue, e impossível de ser anulada. É nisso que você tem que se agarrar. Seja íntegro, seja justo, ande com Deus, mas acima de tudo, confie, coloque-se diante de Deus, você e a sua família, porque nossa existência só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Você pode até livrar a sua família desse isolamento e dessa pandemia, mas nós não podemos livrar nem a nós mesmos e nem os outros do pecado. Isso é a obra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós podemos aprender com irmãos, com pessoas que viveram uma história com Deus. Noé viveu uma história com Deus há 5.000 anos atrás, em meio a uma sociedade profundamente corrompida. Havia um homem justo, íntegro e que andava com Deus, e por causa disso salvou a sua família, salvou a sua casa. Senhor, nos ajude a prestar atenção na nossa vida, naquilo que nós estamos priorizando, na forma como nós estamos vivendo, porque o Senhor nos chama a todos nós, a cada um de nós, para sermos justos, para sermos íntegros, inteiros e para andar com Deus, andarmos com Deus, conhecermos a Deus, viver uma vida com Deus, porque nós estamos fascinados por Jesus, encantados com Jesus, porque encontramos em Jesus motivo de alegria maior, incomparável, inigualável. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar em Cristo Jesus a razão da nossa vida e da nossa existência, para que a partir disso nós sejamos pessoas que
que salvamos a nossa casa, a nossa família. Mas acima de tudo isso, nos ajuda a reconhecer que, embora possamos nos esforçar e viver o melhor tipo de vida possível, nós não podemos nos salvar do pecado. Nós podemos sair até bem desse isolamento, dessa pandemia, dessa crise que nos assola. Mas tem uma coisa que nenhum de nós pode fazer: nós não podemos nos salvar. Nós não temos poder para frear o pecado e a maldade dentro de nós. É como diz a Tua palavra, Senhor, o bem que nós queremos fazer, tantas vezes nós não conseguimos, e o mal que nós não queremos, nós estamos fazendo e repetindo. E o único que pode quebrar esse ciclo vicioso de maldade, de perversidade, de más escolhas, é o Teu Espírito Santo dentro de nós. Nós dependemos do Senhor. A nossa vida, só é possível por causa do sacrifício de Cristo Jesus. O que nós podemos fazer é nos lançar diante do Senhor, reconhecendo a nossa impotência, as nossas limitações, a nossa capacidade de maldade, dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, salva-nos, livra-nos. Obrigado, Senhor, porque a nossa garantia é que o Senhor fez uma aliança conosco, com os seus filhos, com o seu povo, com a sua igreja, aliança infinita, eterna, inquebrável, impossível de ser anulada. Se dependesse de nós, nós não estávamos aqui mais. Nós destruiríamos a tudo e a todos e a nós mesmos. Isso só não acontece porque o Senhor mantém a nossa existência por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós estamos pendurados nessa verdade. Obrigado pela Tua aliança conosco, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer, e não apenas reconhecer, mas devotarmos a nossa vida a isso. Deus tem uma aliança conosco, unilateral, não depende de nós, depende de Cristo Jesus. Por isso ela é completa, ela é concluída. Por isso o Senhor disse: está consumado. Não existe mais possibilidade de se desfazer aquilo que eu fiz por vocês. Essa é a verdade sobre nós. E a vitória da nossa vida é que aquilo que é verdade sobre Jesus é verdade sobre nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa as nossas vidas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Nós vamos encerrar cantando. Cante conosco, celebre a Cristo Jesus. Celebre a Deus que fez uma aliança conosco, inquebrável, infalível. Que você vá na graça, na paz, no amor de Cristo Jesus. Tenha uma semana abençoada, de alegria, de fascínio e encantamento por Cristo. Que as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Fique de pé, vamos encerrar cantando juntos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio
Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu.
Vá em paz, irmãos. Vão em paz. Que tenham uma boa semana na presença de Deus. Amém.